Olá, seja bem-vindo ao Euronews Noite, no dia em que já se começou a votar para as eleições europeias. O Reino Unido é um dos países que já escolheram os próximos representantes no Parlamento Europeu, ainda que, devido ao Brexit, estes talvez nunca cheguem a tomar posse. A Holanda é o outro país que já foi hoje a votos. Os holandeses escolheram os 26 eurodeputados do país em Estrasburgo. A Bulgária só vai a votos no domingo, numa altura em que um escândalo de corrupção está a afetar a credibilidade de muitos políticos do país. E no fecho deste jornal vamos conhecer uma exposição de jovens artistas europeus em Paris, onde Portugal também está representado. São as eleições em que Theresa May não queria participar. Sem acordo em relação à saída da União Europeia, o Reino Unido teve de escolher esta quinta-feira os 73 deputados do país para o Parlamento Europeu. Foram eleitos para um mandato de 5 anos, mas talvez nem cheguem a tomar posse. Há alguns meses, poucos esperavam que o Reino Unido votasse esta quinta-feira para o Parlamento Europeu. Mas o consumar do Brexit continua a arrastar-se, qual obra de Santa Ingrácia, obrigando políticos e populares a arrastarem-se até às urnas, na maioria dos casos sem grande convicção e em números muito pequenos, pelo que foi possível observar ao longo do dia. Nada que seja de estranhar, até porque os 73 eleitos que fizerem as malas rumo a Bruxelas e Estrasburgo devem estar de regresso a terras de Sua Majestade por alturas do São Martinho. Isto se o novo prazo para a saída da União Europeia for cumprido. Se, como andam a dizer, acabarmos por sair ainda este ano, no final de outubro, então isto é literalmente o maior desperdício de dinheiro sem qualquer sentido que alguma vez fizemos. E se finalmente não sairmos, também não vi quase ninguém a votar hoje. Porque eles disseram que íamos sair num determinado momento e depois acabámos por não sair. Temos agora estas eleições. Não diria que é ridículo, mas o que é que podemos fazer? Cabe aos políticos, aqueles que elegemos para representar o país, a obrigação de resolver as coisas. A mobilização foi baixa ao longo da jornada. Os resultados, que devem confirmar uma hecatombe para os conservadores liderados por Theresa May e golpes nas hostes trabalhistas, só serão conhecidos no domingo. A Holanda também já escolheu os 26 representantes do país no Parlamento Europeu para os próximos 5 anos. Uma das dúvidas é saber se os nacionalistas do Fórum para a Liberdade conseguem eleger eurodeputados pela primeira vez, isto depois de terem ganho protagonismo nas últimas eleições regionais. A Holanda abriu esta quinta-feira a votação para as eleições europeias. O país é um dos primeiros Estados-membros a avançar com o sufrágio e o primeiro-ministro Mark Rutte já exerceu o direito de voto. O líder do Partido Popular para a Liberdade e Democracia espera conter a esperada subida dos partidos eurocéticos e de extrema-direita nesta votação. Geert Wilders, do Partido da Liberdade, é um dos rostos dessa tendência e já depositou o voto na urna. No entanto, a expressão de Wilders na votação holandesa poderá ser ofuscada pelo eurocético e nacionalista Thierry Baudet. O líder do Fórum para a Liberdade ganhou protagonismo nas últimas eleições regionais e ambiciona agora ver o partido eleger eurodeputados pela primeira vez para o Parlamento Europeu. Com legítimas aspirações ao lugar de Presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans foi igualmente votar esta quinta-feira. O vice-presidente da Comissão Europeia foi o escolhido do Partido Socialista Europeu na esperança de ultrapassar o Partido Popular Europeu e suceder a Jean-Claude Juncker. Por fim, Jesse Klaver, dos Verdes, fez-se acompanhar no voto pelo filho recém-nascido ao colo. Os restantes Estados-membros votam nas eleições europeias até domingo. Tal como Portugal, a Bulgária só vota no domingo, mas o país vai às urnas ensombrado por escândalos de corrupção, negócios obscuros do imobiliário e alegado mau uso de fundos comunitários marcaram a campanha eleitoral e provocaram a demissão de altas figuras do Estado. E, segundo a jornalista que revelou um dos casos, ainda só foi descoberta a ponta do iceberg. Ano de eleições e escândalos políticos andam muitas vezes de braço dado e a Bulgária é exemplo cabal disso mesmo.
Vários casos de negócios obscuros no imobiliário vieram a lume nos últimos meses. Estamos no epicentro do chamado Apartment Gate, o maior escândalo na Bulgária no último ano. Políticos de topo, como o líder da maioria parlamentar, Tsvetan Tsvetanov, que entretanto se demitiu, andaram a comprar apartamentos de luxo por uma pechincha. São casas que a preços de mercado custam 2.600 euros por metro quadrado, pelas quais várias figuras de relevo pagaram valores na ordem dos 600 euros por metro quadrado. Um desconto superior a 75%. E esta será apenas a ponta do iceberg, afirma a jornalista que revelou o caso. O que começou por parecer uma situação dúbia está a revelar-se num escândalo de corrupção em larga escala. Tudo passa por uma emenda que permitiu ao promotor imobiliário construir um arranha-céus num dos melhores bairros de Sófia. Segundo a lei, a construção de arranha-céus nesta zona está proibida, mas foi possível contornar isso com a emenda aprovada com os votos da maioria, cujo líder era Tsvetanov. O número de políticos e altas figuras do Estado alegadamente envolvidos no esquema não para de crescer e coloca a nu o que aparenta ser um caso exemplar de corrupção sistémica. O Procurador-Geral também está envolvido no mesmo esquema imobiliário. O chefe da Agência de Luta contra a Corrupção, o líder da antiga maioria parlamentar e o atual Ministro da Justiça também estão envolvidos. Como é que se pode pedir responsabilidades ou fazer justiça se esta gente ocupa centros de poder e está toda interligada? Já com as europeias no horizonte, o primeiro-ministro Boyko Borisov passou a dirigir a campanha em modo gestão de crises. Mas, ao mesmo tempo, eclodiu outro escândalo. Altos responsáveis estariam a utilizar fundos comunitários para construir residenciais que nunca abriram ao público. O efeito nos eleitores foi imediato. Nas sondagens, o Partido Socialista passou pela primeira vez para a frente dos conservadores e ficou com um ponto de vantagem, apesar dos esforços da coligação no poder para mitigar os efeitos do escândalo, com a demissão de vários altos responsáveis e figuras políticas, algo que não estamos habituados a ver no país. Na Bulgária, os escândalos de corrupção em períodos eleitorais são comuns, mas depois de a caravana passar, também costumam cair no esquecimento e raramente chegam a ser esclarecidos pela Justiça. A Huawei foi apanhada no meio de uma guerra fria tecnológica entre os Estados Unidos e China. Washington e Pequim têm vindo a trocar acusações e o novo acordo comercial entre os dois países continua distante. A troca de mimos entre Estados Unidos e China subiu de tom, com a Huawei a ser apanhada no meio de uma guerra comercial que está para durar. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, acusou a empresa de mentir quando afirmou não trabalhar para o governo chinês. Já Pequim instou Washington a terminar as suas ações erradas, entenda-se por isto as restrições impostas aos telemóveis da empresa chinesa para poderem prosseguir as negociações comerciais. A decisão de colocar a Huawei na lista negra provocou ondas de choque na Europa e Ásia, com várias empresas a seguirem o exemplo dos Estados Unidos, mas a polémica teve início bem antes. A Huawei é líder mundial nas telecomunicações 5G, a quinta geração de internet móvel, mas a tecnologia chinesa não é vista com bons olhos por todos. Estados Unidos, claro está, e a Austrália já a proibiram, França e a Alemanha ainda não tomaram uma decisão. O gigante tecnológico lamenta as pressões que existem motivadas por decisões políticas e garante que a sua prioridade continua a ser fornecer produtos com tecnologia de nível mundial. Na Líbia, continua a batalha pelo controle da capital Trípoli entre o autoproclamado Exército Nacional Líbio de Khalifa Haftar e as forças do Governo da União Nacional. Os confrontos duram há mês e meio, já mataram mais de 400 civis. O presidente francês reuniu-se na quarta-feira com o Khalifa Haftar, mas no terreno este encontro foi visto como uma tentativa de ingerência das potências estrangeiras, como nos conta a enviada da Euronews, Annalise Borges. Estamos agora num hospital de campanha perto da linha da frente de Starna, nos arredores de Trípoli. Fomos convidados a participar do Iftar, com tropas da Brigada Yatrib.
E enquanto estávamos aqui, ouvimos falar do encontro entre o presidente francês Emmanuel Macron e de Khalifa Haftar. Questionei o comandante da brigada sobre o que esta reunião poderá significar para os líbios a lutar na linha da frente. Ele disse que a França está a jogar um jogo muito perigoso na Líbia. França, não os franceses, mas Macron foi quem apoiou Haftar. Macron é responsável por quem morrer aqui. Esses três países árabes, Egito, Arábia Saudita e Emirados, apoiam Haftar, mas Macron é o pior de todos eles. Macron apoiou Haftar política e militarmente. Mohamed e as tropas de Misurata estavam entre as forças responsáveis pela vitória na Batalha de Sirte, conhecida como o último bastião do Daesh na Líbia. A ironia, diz, é que aqueles que empurraram o grupo terrorista para fora do país em 2016 estão agora a ser chamados terroristas. Os que agora estão com Haftar não combateram o terrorismo. Nós combatemos a verdadeira guerra, que travámos por 7 ou 8 meses e que resultou no martírio de mais de 700 pessoas e deixou 12 mil feridos. Dizem que estão a lutar contra o terrorismo em Trípoli e que estes são terroristas. Eles lutaram comigo contra o Daesh. Estes homens dizem que estão aqui a defender o país e o futuro. Acreditam que Haftar é uma ameaça ao caminho da Líbia para a democracia e a estabilidade e que a comunidade internacional deveria estar a fazer muito mais para acabar com esta guerra. Uma guerra que estes homens aqui dizem que querem ver terminada o mais rapidamente possível. Uma guerra que preferiam nunca ter iniciado. Annelies Borges in the outskirts of Tripoli for Euronews. A FIFA desistiu de ter um campeonato do mundo com 48 equipas já daqui a 3 anos no Qatar. Mas o presidente Gianni Infantino não baixa os braços e propõe agora que o alargamento aconteça no Mundial de 2026. O dono da bola sonhou, mas os petrodólares do Qatar não foram suficientes para tornar o sonho realidade. Gianni Infantino queria um campeonato do mundo com 48 equipas já em 2022, mas o plano foi abandonado após uma reunião entre a FIFA e o país organizador. Em cima da mesa estava a possibilidade de Oman e Kuwait se juntarem ao Qatar na organização do torneio, mas o desinteresse manifestado por estes países levou a FIFA a recuar no projeto. Ainda se admitiu a hipótese do Qatar suportar sozinho todo o esforço necessário para acolher mais 16 equipas no Mundial, nomeadamente a construção de novas infraestruturas, mas chegou-se à conclusão que o risco seria demasiado elevado, tendo em conta o pouco tempo que resta para o pontapé de saída. Desde 1998 que a fase final do Campeonato do Mundo é disputada por 32 equipas, Gianni Infantino aponta agora ao Mundial de 2026, organizado por Estados Unidos, Canadá e México, para a desejada expansão. As margens do lago de Annecy vão ser este fim de semana percorridas por milhares de atletas. São 115 km de Ultra Trail e a Euronews vai acompanhar a corrida por dentro. De origem glacial, o lago de Annecy é o segundo maior de França e um dos mais limpos do mundo. Rodeado pelas montanhas dos Alpes, é o pano de fundo perfeito para acompanhar mais um ultra trail em imersão total. A Euronews volta aos trilhos já este fim de semana, acompanhando por dentro a Maxi Race XXL, uma corrida de 115 km realizada em 2 dias, que lhe vamos mostrar por dentro e que o levarão a dar connosco a volta integral a um dos mais míticos lagos da Europa. Uma aventura em passo rápido através de paisagens que são, literalmente, de cortar a respiração. ...21 jovens artistas europeus participam na exposição Metamorfoses, a arte na Europa agora, que decorre em Paris.
A ideia é mostrar a vitalidade da expressão artística no velho continente e Portugal também está representado. O jovem realizador português Gabriel Abrantes é um dos 21 artistas europeus oriundos de 16 países selecionados este ano para Metamorfoses, a arte na Europa agora, uma mostra promovida pela Fundação Cartier, em Paris. É a primeira vez que a Fundação alarga este evento a vários países europeus. O momento pareceu-nos oportuno por causa de todas as questões e dúvidas em relação ao território europeu, à identidade e aos valores europeus e também à nossa forma de vivermos em grupo. Apesar de todas estas questões, muitas vezes pessimistas, temos sobretudo o desejo de mostrar a incrível vitalidade e criatividade da realidade artística europeia. Patente ao público até 16 de junho, esta mostra integra trabalhos de artistas com menos de 30 anos de idade. É o caso de Gabriel Abrantes. O realizador de Diamantino apresenta-se nesta exposição de jovens artistas europeus com a curta-metragem Uma Breve História da Princesa X. E assim terminamos o Euronews Noite desta quinta-feira. Já a seguir, não perca a entrevista da Isabel Marques da Silva a Pedro Marques, cabeça de lista do PS a estas eleições europeias. Obrigado por ter estado desse lado e continue connosco.